Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexões que Transformam. Eu sou Rafael Amaral e essa é minha amiga Giovana Fernandes. E hoje nós estamos aqui com uns convidados muito especiais. Hoje, pessoal, são dois convidados. Fala aí, Giovana. E ele vai deixar pra mim, vocês estão vendo, vocês já sabem disso, né? Deixa o trabalhinho pra você, Giovana. Pois então, hoje nós temos convidados especiais, um casal que representa a verdadeira força do empreendedorismo em Palmas. Eles são os fundadores do CTO, Centro de Tecnologia Ortopédico, um negócio que nasceu da coragem de sonhar e do desejo de transformar vidas. O que começou como um projeto ousado, hoje se tornou referência em soluções que devolvem autonomia, dignidade e esperança para muitas pessoas. À frente dessa missão estão hoje aqui conosco Gilvânio e Giovana. Prazer receber vocês aqui, que são empreendedores que uniram talento, visão e persistência para construir não só apenas uma empresa, mas um legado em família. Meus queridos, muito obrigada. Obrigado. Prazer receber vocês. Prazer, Giovânio. Obrigado. Então, Giovana, como é de praxe, né, no nosso podcast, pessoal, eu quero que vocês contem para nós primeiro um pouco da história de vocês, como que surgiu a CTO, como que vocês chegaram a esse ponto, de onde estão hoje. Quem vai ser o primeiro? Giovana? Fiquem à vontade, a casa é de vocês, tá? Não briguem, não briguem. Aqui é igual casa. Na verdade, eu até estranhei a pergunta, como surgiu o CTO? Porque geralmente, durante os 30 anos de casado que nós temos, geralmente é como que você conheceu ela. Pode ser a próxima pergunta. Porque os nomes, né, parecidos, Giovanni e Giovana, mas... É uma semelhança muito... né? não é muito comum. Né? Lá em Goiás tem o Íris e a Iris, né? Tem. Tinha, né? Agora eles estão lá em cima. Mas aí o que acontece? Nós iniciamos a CTO aqui em Palmas, mas essa área entrou na minha vida e depois na vida da Giovana ainda em Goiânia. Eu comecei a trabalhar em Goiânia numa loja. Ali em Goiânia tinha 3 lojas, eu comecei a trabalhar em uma, a convite de um amigo do futebol. Sempre do futebol, né, Giovana? Tá conversando mais eu costumo dizer que futebol abre portas. Né? É o network, tá certíssimo. E aí eu fui convidado para trabalhar nessa empresa e fiquei ali durante um período. A Giovana trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente lá em Goiás e de repente surgiu um convite para ser sócio, porque um dos donos dessa loja estava saindo, ia montar uma empresa e ele viu em mim durante 1 ano e meio de trabalho ali, que eu comecei limpando máquinas, organizando estoque, jogando fora o lixo. Então assim, o começo foi esse, foi indo dessa forma. E aí, quando ele saiu para montar a empresa dele, chamada Ortomédica, na Avenida Assis Chateaubriand, lá em Goiânia, ele me convidou e eu entrei com ele com o sócio, conversei com a Giovana na época achou uma boa, né? E nós entramos, caminhando junto durante 3 anos, até que a avó da Giovana faleceu lá no Maranhão, e nós viemos o velório, e no retorno, a Giovana tem parentes aqui em Palmas, a gente agendou para poder vir, conhecer, e aí conhecer a cidade. Uma pergunta, que ano? Só pra gente se 2004. Em 2004, que vocês passaram por aqui. Isso, 2004. E aí nós vindo de Porto Franco para cá, na época era a balsa, ali na travessia do Lajeado, quando todo mundo tinha que descer da van, né, do ônibus. E aí quando eu desci, eu olhei aquela cor da água verde, aquela serra linda. Aquela serra linda. Eu falei, eu tenho coragem. Eu tenho coragem. E aí a gente ficou aqui em Palmas, acho que uns 2, 3 dias, os parentes da Giovana nos mostrou a cidade, os pontos turísticos, os lugares. E aí a Giovana ficou com eles em casa e eu fui bater perna. Eu fui andar na cidade. De pronto já se encantou, assim, você enxergou potencial. Sim, mas quando nós viemos, a sociedade, a empresa estava muito bem, obrigado. Estava melhor. Mas a sociedade estava naquela parte onde a empresa está indo muito bem, mas eu não estava vendo o resultado financeiro. E aí,
ele era o majoritário, então era conversado, era falado, mas a coisa sempre com promessas futuras. E aí eu estava angustiado quando nós viemos aqui, conhecemos Palmas, eu fiz uma avaliação. Porto Nacional, Paraíso, Aparecido do Rio Negro, Miracema, Miranorte, essa região e a quantidade de hospital e clínica que tinha na época. A maior empresa que tinha aqui era a Unicom, a farmácia Unicom, que vendia esses produtos. Então, na nossa ida de Palmas para Goiânia, voltando para casa, eu já fui fazendo as anotações, peguei lá, conversei com a Giovana. A Giovana ficou pensativa, mas ela tinha um emprego muito bom na Secretaria do Meio Ambiente. Ela é formada em turismo, ela é turismóloga. Incrível! Estava mais ou menos ali, e aí ela topou. Ela é isso que você acredita? Acredita. E aí nasceu a ideia e a gente veio para cá. Então, um segundo, Rafa. Giovana, me conta essa história sobre o seu olhar agora. É, bem pensado. Pode me contar desde a época do casamento, e aí como veio o CTO, como veio a vinda para Palmas. A vinda para Palmas foi exatamente essa fase. Tinha acabado de terminar a faculdade de turismo, que na época, hoje, acho que quase nem existe mais esse curso, era uma grande promessa, turismo. Tanto que a nossa turma foi a terceira turma do estado de Goiás. Olha. A primeira e a segunda era da Universidade Católica, e a nossa foi a terceira da Faculdade de Camburi. Camburi na época, sim. Camburi, então eu sou formada pela Faculdade de Camburi. Hoje é Unicamburi. Unicamburi. E então era uma grande promessa. E eu trabalhava na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E na época, ecoturismo era o futuro. Tava no boom. Jalapão, a gente já falava de Jalapão, conhecia Jalapão, conhecia-se Jalapão por meio da secretaria, porque já se entendia que Jalapão era um grande projeto de ecoturismo para o Tocantins. Então, como eu trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente, então eu conheci alguns projetos de meio ambiente voltado para a região do Rio Tocantins. Era uma época que se falava de hidrovias, aí tinha uma briga que também queriam fazer hidrovia no Araguaia, mas a Araguaia não é navegável, o navegável é o Tocantins. Sim. Então, assim, um pouco do Tocantins eu conhecia. E o Gil, paralelamente, trabalhando na ortomédica, sendo sócio, e eu na secretaria como funcionária pública contratada, não era concursada, tá, gente? Um fato importante. Quem pensa isso não tive essa competência. Foi só uma concursada que largou o concurso, depois eu conto pra você. Não tive essa competência, por isso assim, que a gente sempre foi da iniciativa privada. Entendi. Por quê? Para a minha família, ser concursado é uma coisa muito importante. Ou seja, eu não fui um sucesso. Entendi. Como os conceitos mudam, né? Até hoje é importante para eles. E eu acho top, né? Eu acho que quem passou num concurso é super merecedor. Eu não tive essa competência. É um fato. Não teve do concurso, né, Giovana? Mas venhamos e convenhamos, você toca uma empresa num potencial gigantesco, né, gente? Sim. Então, assim, não é porque você não tem competência para passar num concurso, que é o meu caso, que eu não posso desenvolver outras competências, como administrar a empresa. Sim. Né? E aí vocês vieram para cá, para Palmas? Então, assim, quando a gente já sabia, tínhamos parentes aqui, né? Já bem estabelecidos há algum tempo. E, claro, da área servidores públicos, porque no começo de Palmas, a grande maioria servidores públicos, né? E viemos. Aí, quando a gente veio, que fomos acolhidos, né, pelos nossos familiares, conhecemos a cidade, a gente falou, acreditamos que tem potencial para o ramo que o Gil trabalha, que é a área da ortopedia técnica. Então, hoje, eu falo que eu trabalho no turismo de saúde. Que legal. Então, eu não abandonei o turismo. Jamais. Sim. Mas é um turismo de saúde, que é uma coisa que vocês não têm noção. Palmas hoje é referência em turismo de saúde, porque a gente recebe
Nossa, me conta mais sobre isso. isso que eu ia Rapidinho, perguntar, me conta mais sobre isso. Olha, hoje Palmas é um grande centro de medicina Sim. e muito bom, muito avançado. Nós temos grandes tecnologias aqui, comparado às de grandes centros. Sim, perfeito. Ótimos profissionais de saúde que fazem cirurgias complexas, né? Então, assim, hoje Palmas atende, a gente sabe pela nossa empresa, quem são as pessoas e de onde elas vêm. Nós atendemos muito Toda essa região norte? norte do Mato Grosso, pessoal de Nossa. Confresa, Vila Rica, elas vêm Luiz para Palmas. Eduardo, Barretos. Mato Grosso, todos eles vêm para cá. O norte do Mato Grosso é mais fácil do que ir para Cuiabá. Do que pra Cuiabá. Eu ia comentar isso com você. Luiz Eduardo É 1.000 também quilômetros tem. e pouquinho. Eu vim recentemente de carro, Sim. é 1.200 quilômetros pra cá. Exatamente. Pessoal da Bahia vem muito para cá. Luiz Eduardo vem muito, bastante. E também recebemos muito sul do Pará. Muito. Aquela região Marabá, Tucuruí, deve descer tudo. Apesar de Aravaína reter bastante gente do sul do Pará, mas Palmas já tem cirurgias que já fazem aqui. Esse acesso aqui. Mas assim, é como nós temos loja em Goiânia, então eu passo uma semana do mês em Goiânia. E como eu sou de Goiânia, eu conheço todos os hospitais, os profissionais de lá, não menosprezando os profissionais de lá, mas a ortopedia, que é a área que a gente trabalha, a neuroortopedia, é muito boa a daqui. Que legal. E a Mas gente isso que tem ele tá falando, referência que é exatamente, isso que ele tá falando é tão importante, gente, porque nós temos uma referência, às vezes, equivocada, de que Goiânia, Brasília, sempre são os nossos pontos de referência mais próximos, né? Todos nós temos essa ideia de que, na parte da medicina, seria isso. Mas eles estão afirmando pra gente que trabalham dentro dessa área de ortopedia, que a ortopedia de Palmas não deixa a desejar de forma nenhuma. De maneira nenhuma. Isso é interessante. Isso é muito importante para que a população saiba disso. E não é porque a gente atua nessa área. Eu tive empresa de material cirúrgico e tanto a cirurgia, pós-cirurgia, é anos-luz. Os nossos profissionais aqui, eles são muito bons. Muito Legal. bons mesmo. Na área de reabilitação, é excelente. Então, assim, nós temos essa visão que Goiânia é Paris, né? Sim. Tudo é Goiânia. Mas... E eu tinha uma Palmas visão também. equivocada ainda, de que Araguaína fosse até melhor do que Palmas. não. Em Não. termos de centro de medicina, tem ótimos profissionais em Araguaína. Em Araguaína tem. Mas Palmas acabou se concentrando assim, Que legal. um número muito grande de pessoas de vários locais do país, porque Palmas tem essa característica, né, que a gente acabou se formando, assim, tem profisais de Vários estados. carioca. É. Eu acho muito interessante ter carioca aqui em Palmas. É. Tem médicos Tem ortopedistas vários, que são cariocas. Sim. Cariocas, paulistas, mineiros, goianos, né? Que saíram lá da sua terra, que era mais promissora. Paranaense, né? penso alguns também, sim. Exatamente. Mas aí você falou mais promissor, né? Só que o que a gente tem visto é que essa visão está mudando. Eu não quero só um lugar para eu crescer. Eu quero um lugar para eu crescer, para eu criar meus filhos e para eu ter qualidade de vida. Perfeito. Isso essa é a pergunta, se vocês tinham ideia, por que está traindo esse profissional para cá? Então, no caso, seria isso, né? A qualidade de vida. Qualidade de vida. Com certeza. Eu tenho um amigo que é dono do Hospital Goiânia Leste. Ele trouxe o filho para fazer o vestibular aqui. E ele falou, cara, se o Marcinho passar aqui, eu mudo para cá. Que legal. E assim, ele não passou lá, aqui, né? Ele passou em Goiânia. E ele continuou lá. Mas todas as vezes que, por causa da loja, prescreve muito colete e tal, e a gente sempre tá conversando e ele fala, e aí, e o paraíso aí? Eu falei, paraíso não é Palmas. Mas é um paraíso. É meu o quê? É um Que não paraíso. Ele é médico ortopedista também. E engraçado que, na verdade, ele é amigo do futebol. Ai, gente, futebol é mais comprovado. Você joga alguma coisa, Não, Rafael? tem que jogar agora. Dá um pedra nos outros. Né, vou ter que jogar agora. Mas ele era médico. Antes de ser ortopedista, ele era médico na cidade natal do Gil, em Itapirapuã, quando a gente morou. Antes de tudo, nós moramos numa cidade anterior, chamada Itapirapuã, e Aruanã também. Mas lá nós éramos empreendedores, nós éramos da área de videogame. Nós somos gamers. Gente, Vocês nem sabem. quanta história tem esse casal. História. Quanta história. Mas aí deixa eu te perguntar, Giovanni.
No começo aqui, todas as empresas têm grandes dificuldades, né? Aqui em Palmas, o que foi mais difícil para vocês no começo? Além da Pessoas? mudança total de que vida, que a gente sabe que tem uma de mudança de vida, ambiente. de ambiente. O que foi complexo para você? Há 20 anos atrás, no meu ponto de vista, foi mão de obra. E parece que hoje ainda é. Eu ia falar isso. Ainda é, em todas as áreas, mas há 20 anos atrás era um outro perfil, porque eu sou o técnico responsável, a Giovana é a administradora, mas nós precisamos de pessoas para poder fazer o atendimento. E o atendimento é algo que é o cartão De da visita de loja, qualquer né? Então, cliente. se você chega de uma forma mais dura, mais seca, você não tem sensibilidade quanto ao problema do outro, você não, né, você não cuida ali, você tem dificuldade, a pessoa fica ali. Então, assim, na época nós contratamos pessoas que aparecia e era o que tinha na época, a gente também estava iniciando, não tinha condições de pagar um fisioterapeuta, alguém que conhecesse tanto, então a gente tinha que fazer uma filtragem para poder chegar em mim, né? Qual é o aparelho, qual é a prescrição, deixa eu chamar o técnico, né? Assim que funciona. Mas aquela primeira impressão era muito difícil ter uma pessoa qualificada. Então, no caso, era pessoa. E tocando nesse aspecto que é sensível, né? Porque vocês trabalham com um tipo de clientela, um cliente, que é, na verdade, o paciente, que está com algum tipo de, né, situação específica para ser resolvida. Hoje, como é que vocês lidam com essa questão do atendimento estratégico ali desses pacientes de vocês? Vocês fazem treinamento? Como é que é? Nós fazemos o treinamento na área técnica, fazemos treinamento para o pessoal que entra, para conhecer, e além disso, nós temos já uma experiência que, assim, o HGP é um hospital grande, é a referência da região norte. Então, o que acontece? As pessoas elas saem do interior, os parentes ficam internados 10, 15 dias, Sim. e eles ficam falando com os outros parentes no interior para ajudar, para Passando comprar uma cadeira de informação. rodas, um colchão, né, mais confortável, caixa de ovo, um colete para receber uma alta. E aí eles vão lá na loja, encosta no balcão, fala 30, 40 minutos, fala todo o problema, porque minha mãe é assim, meus irmãos não estão me ajudando. Toda aquela problemática que está vivendo. E sai sem comprar. Aí o que a gente percebeu? Eles estão indo para lá para conversar, porque eles não têm ninguém, são de fora, não tem ninguém para conversar. Então, tipo, quando eles vão encontrar alguém, eles querem desabafar. Eles E acha alguém atencioso. Um acolhimento ali. A compra não aconteceu aquele dia. Muitas vezes a compra acontece depois de 15, 10 dias, mas a pessoa retorna e fala, olha, eu voltei aqui. E tudo isso graças à percepção do atendente lá em ouvir. A pessoa, se não tivesse um atendimento que fosse, não desse muita importância, a Que pessoa... não acolhesse, que não tivesse conexão, né, com Sim, essa pessoa. nós temos uma cadeira para o cliente. O paciente, ele sai do hospital com uma bota de gesso ou sem muleta e ele vem querendo pular. Então já tem uma cadeirinha que o funcionário já corre lá, já coloca ele na cadeira. Muitos não querem, mas a grande maioria aceita. Então é conduzido de cadeira lá para dentro, depois sai de lá de muleta, de cadeira, no que for. Mas essa é uma visão que a gente tem. Quando o cliente chega na nossa porta, nós temos que estender um tapete vermelho, porque é tão difícil trazer um cliente até a sua loja. Olha que maravilhoso, olha esse ensinamento, pegaram aí. Mas assim, só um detalhe, ninguém vai na nossa loja satisfeito. Feliz naquele dia. Muitas vezes até chateado com a vida, dependendo do que aconteceu. Olha, a gente recebe N situações. Acidentes graves, alguém faleceu, o outro está na UTI, alguém tem que vir. Então, assim, ou a pessoa está chateada porque ela machucou, tem que comprar uma bota, uma tipoia, e tá lá, e ela tem um evento, ela não vai poder ir, ela tá grilada. Ou tá com alguém extremamente enfermo no hospital. Não, com alguém extremamente enfermo é a situação da pessoa que o Gil acabou de falar, que ela vai lá desabafar. Entendeu? E assim, você vê que geralmente aquela pessoa que vai na loja é a pessoa sobrecarregada.
onde tá todo mundo no grupo da família perturbando ela, É verdade. entendeu? Porque tá todo mundo perturbando e falando o que ela tem que fazer de longe, porque né? É um Tem mandamento gente de um estado, de outro, falando, olha, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então eles chegam às vezes chorando, de verdade. Nossa. Eles choram, eles desabafam, eles estão nervosos, eles também são agressivos com a gente, dependendo. A gente fala, calma, gente, vamos... Precisa de um jogo de cintura muito bem. Precisa, vamos deixar o paciente xingar a gente até o cliente, até ele, né? Você já viu aquela Extravasar, né? calma. E aí a gente vai atender, calma. Se ele tá muito nervoso, conduzimos até uma sala para que a gente possa ouvi-lo, né? Porque às vezes ele fica nervoso com o preço daquilo que ele vai precisar pagar, não tem aquele valor, não estava previsto. Uhum. Então lá não é uma loja onde você... O cliente vai feliz. O cliente vai feliz. Não vai. Engraçado. Que perfil diferente de cliente que vocês têm. Totalmente. De Então, consumidor diferente. por exemplo, é uma coisa que eu não posso cobrar uma meta dos funcionários, dos vendedores lá. Que eu nem chamo de vendedores, eles na verdade são recepcionistas, né? Eles estão recebendo as pessoas. E também a gente não força venda. Não força venda. Pelo contrário, às vezes tem paciente que chega lá, estávamos falando agora, fascite plantar. Eu quero uma bota, eu quero isso. Não, calma. Não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo. Exatamente. Às vezes a gente... a pessoa estranha porque a gente fala, calma, no momento, leva sua muleta aqui, não compra, aluga primeiro. É porque tem lesões, tipo, você vai para o centro cirúrgico fazer um ligamento cruzado. E ele precisa de um espaço grande para recuperar, fisioterapia. E já uma artroscopia é coisa de 10, 11 dias, você está liberado. Então, você vai comprar uma muleta para ficar 11 dias? Olha que interessante, né? Então, visão de empresário. Né? Então a gente orienta, o cara fala, não, mas eu quero comprar. Sim, mas você está ciente que você vai usar só 11 dias? Eu falei, não, mas ele não me falou. Eu falei, não, mas é assim, depois eu mesmo já fiz 3 cirurgias de joelho. Então a gente costuma explicar, né? Trazer a melhor solução para o cliente de verdade. A Giovana estava falando algo aqui engraçado. Vocês lembram quando, não sei se foi um caminhão na época da política do Siqueira que tombou? Não, acho que eles não se lembram, não. Teve um acidente de um caminhão. O nosso staff ali lembra. Foi no ano que nós chegamos, no ano que nós abrimos a loja, em 2005. Assim, nós deparamos com a loja tipo uma emergência, parecendo HGP. Tinha 8, 10 pessoas querendo aparelho. Hoje aconteceu, antes de vir para cá, surgiu, tem um paciente na loja, na sala de esperando. Aí eu entrei lá, 4 pessoas. Um tipóia, o outro torto, o outro torto, uma senhora, a senhorinha de 70 anos. Era mais certinho, né? Eu falei, quem é o paciente aqui? Ela já está de tipóia, falando, os 3 levantou. Então, cada um com um problema. Houve um acidente em Dianópolis, e os 3 da mesma família, estava lá, um cervical, um atalamento superior, uma fratura de costela. Então, todo dia você depara com situação, 1, 2, 3, coisa assim, coisa grave. Agora eu estou impressionada com essa visão de atendimento de cliente, que eu até agora não tinha parado para entender que realmente vocês lidam com um público completamente diferente. Completamente diferente. E outra coisa, chegou essa turma lá, né? Aí cada um precisa de um aparelho diferente. Como que lá, numa situação tão complicada, eu vou falar, gente, que tal um gelzinho de Arica? Eu preciso que é hoje, a gente vê, que eu preciso bater Eu preciso aumentar meu ticket médio, por favor. Vamos mandar um gelzinho de Arica. Sabe, gente, quer olhar um calçado? Porque aí foi uma sacada, que na verdade uma percepção da minha parte. Administrador. Não, essa foi minha parte de visão. Olha, eu tenho um tiquinho de visão. Você tem muita, meu bem, tem muita. Porque acaba que eu sempre fico na parte administrativa financeira, e quem fica na parte administrativa financeira, você não consegue ter a visão ampla. Sim. Porque você tá ali todo dia, é pagar boleto, é pagar imposto. Ontem eu até falei pro Gil assim, Gil, me pergunta o que é
sucesso empresarial? Aí ele me pergunta, eu falei, não é ter um CNPJ, é ter uma CND. Sabe o que é uma CND? Certidão negativa de débitos. Meu Deus, arrasou! Arrasou! Isso é sucesso empresarial, eu tenho uma CND. Quantas empresas têm uma CND? Exatamente, porque assim, abrir um CNPJ, Qualquer um abre. hoje em dia é super tranquilo. Na época, há 20 anos, não era tão fácil. Gente, ela arrasou. Agora, hoje, abrir um CNPJ, CEO de MEI, isso é muito tranquilo. Até os CEOs de MEI, se não pagar os impostos, Não vai ter uma CND, meu bem. não vai ter uma CND. E de repente, quando você menos espera, a sua conta está bloqueada. Nossa, Entendeu? Porque uma CND é a administração. Competente, bem feita. Com certeza. Sim. Suada, complicado, complexo. Difícil, porque você entender todos os impostos que envolvem uma empresa, mesmo ela sendo porque hoje nós estamos enquadrados na categoria de EPP, né? Empresa de pequeno porte, né? Então, mesmo sendo uma EPP, mas já saiu do super simples, então você já tem arcabouços de ICMS, substituição, e você fica louco. Sim. E assim, e o contador quer que a gente seja quase um contador. É isso mesmo. E pode falar? Pode. Pode falar? Pode. A Max Datos, a certeza de Contabilidade? não, de sistema, eles também praticamente querem que a gente Veja. entenda. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. É complexo. Pode falar? Pode. Porque o Rafael já chegou a ser nosso supervisor, Sim, né? sim. Lá da área. Tá vendo, Rafael? Você não colabora com os clientes, Rafael. Eu tentava ajudar, eu tentava. Hoje é outra pessoa. Mas aí eles. Não, mudou. Agora mudou. Mudou o quê, gente? Calma. Tanto que esse sistema é complexo, né? Esse sistema é tão complexo. Não, mas mudou, por exemplo, tá mudando agora a nota fiscal. Vai ser uma coisa diferente, porque eu ainda não sei muito bem o que é. A própria Receita tá mudando o sistema da nota fiscal eletrônica. Sempre. Então, cada dia foi cada dia mais complexo. mais difícil, mais complexo, mais cruzamento de dados. Então a gente fica louca. Então acaba que você não tem uma visão assim de Do panorama comercial da loja. a visão comercial só para quem tá de fora dessa parte mesmo. Exatamente. Mas eu sempre atendi clientes também. Porque sempre falta. Porque, na verdade, eu comecei como atendente lá na loja, eu sempre foi a parte técnica, a que lida diretamente com os médicos, né? Os prescritores, lida também com os fisioterapeutas, que alguns também prescrevem. Ele que lida com essa parte técnica. Aí, no começo, eu era recepcionista, né? Atendia os clientes, trabalhava no administrativo, financeiro, compras e tudo. Beleza. Sempre eu atendi, até hoje eu atendo. Quando tem alguma falha, eu estou no balcão. É os olhos da dona ali dentro da empresa, né? Nós estamos no balcão, a gente não fica atrás de uma mesa apenas. Nós estamos. O que aconteceu? Prescrições de palmilha. E você tem que comprar um calçado. E a nossa loja é na Avenida do Parque Cezamar. E as grandes lojas, elas ficam no centro, né? Porque nós estamos mais perto dos hospitais. E as lojas grandes ficavam no centro. Né? Distante de onde na JK, ali, né? Perto da praça. E pessoas precisavam comprar os calçados. Aí, a visão de empreendedora. Como tem as coincidências da vida, a gente tinha um cliente, a gente atende muita criança com paralisia cerebral. A gente vende cadeira para essas crianças, faz salinha, né? Aparelhos. E desses pais de um cliente, ele era representante na época de Jean. E aí, eu conversando com ele, falei assim, olha, as pessoas querem colocar palmilhas nas sandálias. Então, fomos conversando, eu falei assim, será que a gente não pode vender esses calçados aqui? Aí começamos a introduzir calçados na loja, calçados. Isso aí foi realmente uma parte que eu fui falando com o Gil, falei, Gil, acho que dá certo isso, o que você acha? Vamos tentar, vamos acrescentar o tal do KINAI, né, para vender calçados e tal. E fomos, um sucesso. Foi um sucesso. E o que aconteceu? O maior sucesso
dessa parte dos calçados, que é a parte que as pessoas vão lá porque querem. Que Essa parte de bom grado. Pandemia, todo mundo fechou, a gente podia ficar aberto. Então foi a época que consolidou o calçado. Consolidou o calçado. Que bacana. A gente podia ficar aberto porque nós somos, né, estabelecimento de saúde, a gente precisava ficar aberto, sim, né? Mas naquela época. Nossa, nós atendemos muita questão do Covid, muito. Foi a oportunidade rodou bastante, até hoje é referência. Que legal. Agora deixa eu perguntar, já que vocês falaram aí, um fica uma parte, outro outro. Me diga como que é empreender em casal. Me fala que é muito difícil, Deus me livre, vai ser a melhor coisa que aconteceu, do ponto de vista de vocês, já estão há 20 anos. Não, deve ser bom, Rafael, ué. Não sei, Giovana. Me diga aí, quem vai dizer? E aí, Giovana? Vamos lá, Giovanni. Não, é assim, eu entendo que essa pergunta, ela vem de encontro com uma pergunta que a Giovana me fez na época. A Giovana me perguntou, quem é seu melhor amigo? Na época, eu tinha um amigo que morava nos Estados Unidos, hoje ele mora em Goiânia, ele retornou, e eu disse, meu melhor amigo é o Ronaldo. E aí, eu perguntei para ela, e o seu, quem é seu melhor amigo? Ela falou, você. Quem é seu melhor? Aí você ficou, pô, falei mesmo. Eu falei, é porque eu não pensei direito. Porque se eu pensasse direito, eu não tinha como falar que era o Ronaldo, que estava a 11, 12 mil quilômetros daqui, né? Então, assim, e de repente, eu entendi, e aí, assim, como empreender? É muito difícil, porque são pessoas diferentes, culturas diferentes. Nós fizemos curso de casais, e a gente descobriu que um marido lá do Nordeste e a mulher lá de Minas, esse choque cultural dentro de casa É muito forte. é muito forte. Ele é autoritário, ela submissa, né? Então, assim, em algum momento a pedra vai rachar. Então, assim, eu acho que tem muito isso. O casal, se for verdadeiramente amigo, Fortalecido nessa amizade, né? de conversar, porque amigo conversa. Você vai na resenha, você vai no futebol, você vai no esporte, você vai no cinema, você bate papo, você fica horas conversando no sofá com um amigo, tranquilo. Então, assim, se tiver amizade, eles vão abrir um comércio junto, vão discutir coisas do comércio junto, vão ter a vida dele social, amorosa e sem problema nenhum. Agora, como falar 100%? Não, sempre tem um problema, divergência. Eu penso em abrir 5 lojas. A Giovana fala, eu não vou cuidar disso tudo. Eu não vou administrar exatamente 5 lojas. Se você for a cada 2 anos... ele vem conseguindo, mas ele vem conseguindo com muito diálogo entre vocês dois. Porque eu respeitei ela. Esse momento, eu né? Entendi que precisa muito dela. E ela sabe que também eu sou mais visionário, assim, mais afoito, mais bravador, né? Eu não tenho problema. Só que ela quer segurança. A mulher quer segurança. Então, eu também tive que baixar minha bola. Equilíbrio. E aí falando, mas por quê? A concorrência tá aí. Ela mas não sei o quê, eu não dou conta de ficar sem. E aí, se a gente dialogar, a gente conversar, o tempo passa e a gente busca uma saída. Que mais tranquilo. Que legal. Parabéns pra vocês por isso. Me conta. Eu tô gostando desse podcast de casal. Eu já tinha te falado que isso ia ser legal. É complicado, assim, para quem quer, né? É um desafio. Porque você tá trabalhando, sendo sócio do seu cônjuge, né? Seja ele, né? Você é a pessoa com quem você partilha a cama. É isso mesmo. Então, é muito complicado. Sim. Então, você tem que ter maturidade, mas
vão ter muitas discussões. Muitas. Muitas Inclusive em discussões. casa sobre o trabalho. Exatamente. Essa é a realidade, tá, gente? Não se iluda que a gente Exatamente. separa a casa do trabalho. Isso não existe, não. Não, e Não. nem casa de trabalho. O Ah. problema é porque você tá, às vezes você está vivendo um problema na sua casa, Uhum. que é com um filho, por exemplo. Ou, por exemplo, nesse momento, nós dois vivemos conflitos diferentes. O Gil perdeu o pai dele esse ano, no mês de abril, né? Então, assim, foi um período. Então, isso atrapalhou O desempenho da empresa, com certeza. eu perdi o meu pai, vai fazer 4 anos. Passamos por um processo chamado inventário, estamos passando. Então, é problema de casa que afeta a empresa, É isso mesmo. né? Mas é interessante que nesse momento, mesmo tendo problemas de casa que afetam a empresa, sempre tem o outro para dar suporte. Porque você certeza. imagina se fosse uma sociedade que não fosse conjugal, sua com um amigo, sua com uma amiga. Será que esse suporte seria tão bacana como às Seria vezes pode entendido ser? também, Seria não, entendido, tá seria passando compreensível? Sim, agora eu vou te explicar. Por exemplo, eu e o Gil temos um problema com o filho, com a nossa filha, por exemplo. Aí é um problema que é nosso. Aham. Aí, quando tem um problema da família dele ou da minha família, começa a ter choque. Porque nós somos cônjuges e sócios. Entendeu? Entendi. Mas é só Mas assim, concordo plenamente. Apoio, a gente tem apoio, mas é um momento assim que você tem que. Não adianta falar um segredo, porque é com o amadurecimento. Sim. E uma coisa importante, a gente fazia muito isso, de levar o trabalho para cá. Faz até hoje. Mas na hora que a gente vê que tá falando, bom, É melhor. vamos dormir. Vamos dormir, vamos falar sobre outra coisa, porque nós não vamos conseguir resolver isso agora, 8 horas da noite. Sim. Não é um É problema. importante, O que ele precisa resolver 8 horas da noite, que é levar um aparelho no hospital, aí ele vai. E resolve, entendeu? Mas se for algo que Uma discussão que pode ser feita no outro dia. a gente tem que ter essa maturidade de entender Mas esse isso. momento do lar, né? Da casa de Exatamente. vocês. Só retificando, Gabriela. Gabriela é nossa filha. Nenhum problema. Você tá dando exemplo. Você tem um problema. É um exemplo. Eu sei. É questão coitada, Gabriela. É um exemplo. Gabriela, o que é? E tem um fator, porque quando a Giovana falou que parentes, né? Porque a minha mãe trabalhou muitos anos. Minha mãe trabalhava comigo na loja de Goiânia, né? Problema. E a minha mãe trabalhou na loja de Goiânia. Quando eu mudei para cá, depois de 1 ano e meio, minha mãe veio trabalhar comigo, porque ela fazia parte da costura, da selação, colagem, tudo. E depois, minha irmã trabalhava com a atendente, com a recepcionista e tal. Então, assim, e a gente soube separar. A Giovana, quando falava com a minha mãe, como fala com todos os funcionários, falava com respeito, mas falava o que queria. E assim, eu mesmo, eu trabalhei com a minha mãe, acho que 15 anos. E então, tinha uma cola, um sinal de cola no aparelho. Aí eu voltava lá, eu pegava o aparelho para fazer a entrega, voltava lá e falava, não, mãe, tem que limpar isso aqui. Não, isso aqui é uma colinha. Não, tem que estar perfeito. Tô falando a verdade. Eu falei, mãe, isso aqui é uma colinha, mas se eu tivesse comprando um aparelho para a senhora, eu ia falar, não, isso aqui é para minha mãe, ela não vai entender, mas eu entendo, tira essa cola aqui. Perfeito. Então, tira a cola. E todos os funcionários lá, eu costumo dizer o seguinte, faça como se fosse para sua mãe. Porque eu acredito Legal. que se você faz alguma coisa para sua mãe, você vai fazer bem feito. Melhor que você puder O fazer. melhor que você puder. Então faça com... Não deixa colinha, não deixa rebarba, não deixa rebite, não deixa parafuso. Mas não isso é o deixa nada. sucesso do negócio. É, Além você da CND. então, então assim, você tem esses pormenores, né, de você trabalhar com, no caso, nós trabalhamos com a minha mãe, com a sogra dela, né, com a cunhada dela, com a minha irmã, com a minha sobrinha, com o meu sobrinho. É uma empresa também que acolhe outras pessoas familiar. Sim, hoje, Mas cada um no seu devido lugar ali sim, dentro. hoje nós temos 20 funcionários nas lojas, só que assim, nós sabemos separar, e quando entra, nós sabemos separar, falar, olha, aqui eu não sou seu tio. Sim. Ah, que legal. Você tem que entender, você não pode me chamar de não, é Gil, eu sou técnico. As pessoas têm que entender, porque senão ela vai procurar um erro
e jogar o erro em cima disso. Não, o erro pode até ter, como Existe, tudo acontece, mas aí nós vamos corrigir, mas não nesse lado pessoal. Entendi. Isso é muito importante, né, Rafa? É, porque duas coisas que eu fui interessante aí. É essa preocupação com qualidade de tudo, que isso faz a gente ver por que são há 20 anos no mercado como referência, todo mundo conhece. É interessante, Giovanni, que minha esposa teve um fascite Plano. e a gente foi no médico e eles já indicaram você, tipo assim, não, o pessoal é conhecido, né? Então, para você ver que um exemplo de trabalho sendo bem feito, bem divulgado. E outra coisa, essa questão de separar a família, né, e profissionalismo, que isso é importante. Outro ponto interessante que eu quero entender, vocês falaram que vocês também alugam os equipamentos, né? Não sei se não pode ter isso. E qual é a diferença? Por que, de onde teve essa ideia de alugar e não só vender? Não, isso aí já é uma prática que já Dito tinha no mercado. do mercado, já tinha em Goiânia. Mas tem o Dr. Murilo, o IOP ele ficava ali na Avenida do César Mar. E o Dr. Murilo, ele fazia muita cirurgia de joelho. Então, ele daquele jeito muito alegre dele, ele falou assim, como é que você tá vendendo um negócio aí para ficar, a pessoa só fica 10 dias, você tá vendendo um negócio caríssimo, você tem que pensar em alguma coisa aí. Eu falei, doutor, eu posso alugar. Então começa a alugar, vou começar a prescrever. Então começou a prescrever. Levantar um ticket também. Certo tipo de material que não se alugava. O americano inventou uma bota chamada foam walk, que você compra. O brasileiro, desde a minha época de Goiânia, a bota era R$700. Como é que você vende uma bota de valor de R$700? Então o brasileiro falou, cara, vamos alugar, a gente troca o refil. Troca o refil dela. Sim. E aí você troca o refil, Adaptando a bola. aluguel dia. Que entendeu? bacana. Então, assim, e isso era uma prática de mercado de alguns itens. Nós alugamos cadeira de rodas, muleta, andador, cama hospitalar, mas tem coisas, Que não bota tem como. ortopédica, mas tem coisas que não. Aquela bota preta não pode ser alugada. Por quê? Porque não tem rede de trocar o refil, não tem rede de fazer a higienização. Tudo que pode ser feito a higienização, ou trocar, substituir, aí beleza, aí nós podemos alugar. E me conta quais são as perspectivas do CTO para os próximos anos? 5 lojas? 5 lojas? Estamos batendo quantas lojas, Gil? 3. 3 lojas. Eu Elas são aonde, por favor? Não lembro. no IOP. No Um IOP, quiosque no IOP, uma na Avenida Assis Chateaubriand, com a Goiânia. T50, lá em Goiânia, no setor Bueno. Avenida Mutirão, Avenida Mutirão com a T50, lá em Goiânia, no setor Bueno. Aqui no César Mar. E tem aí de Marabá, que tá para sair, mas estou precisando da autorização da minha sócia. que maravilha. Autoriza. Comenta que autoriza o CTO. Né? Nós prestamos serviço através de licitação, tanto do Estado, quanto do INSS, quanto GDF. Então, hoje nós temos funcionários em Sinop, nós temos em Cuiabá, que está prestando serviço para atender INSS ou própria licitação do governo federal, e em Brasília. Então, nós estamos em Brasília toda semana, nós vamos para Araguaína, nós vamos para Grupinão, que já há muitos anos não, mas nós íamos para Augustinópolis, Axixá, Araguaína, Porto Nacional. Então, isso, a gente percebe o seguinte, os médicos falam, Gil, tem que ter uma loja para alguém que confecciona, porque vender existe. Muita gente que vende cadeira de rodas, muleta, mas não sabe regular, não sabe. A parte técnica ainda É muito tem uma defasada. demanda muito Sim, grande. Entendi. Por isso a Interessante. necessidade de mais, talvez, 3 lojas. E para acontecer uma implementação dessa, por exemplo, em Marabá, como que seria? Vocês vão se deslocar para lá, monta equipe, forma equipe, como é que funciona? Equipe. Na verdade, da mesma forma que hoje eu tenho um técnico, quando eu saio daqui, o Sandro Pacheco, ele é um técnico da CTO aqui também. Então, quando eu me ausento, quando eu vou para Ele Goiânia, responde. ele fica ali atendendo. Então, o médico continua ligando. Gil, você está em Goiânia ou você está em Palmas? Ligou um agora mesmo. Tá em Goiânia ou tá em Palmas? Não, tô em Palmas, doutor. Tô mandando paciente assim, assado. Quando não sou eu, é o Sandro. Lá em Goiânia tem o Robson. Nós somos da Associação Brasileira de Ortopedia Técnica de Goiás, a BOTEC. Então,
Você tem que fazer os cursos, você tem que se capacitar, e aí a gente... Não é só abrir uma loja. Não, por isso que eu perguntei, porque a implementação é complexa. Não, tem que ter o técnico responsável, tem que ter toda aquela questão de legislação, de Pra atender. vigilância, tem uma RDC da Anvisa que é necessário ser cumprida, Nossa. né? Por Então, isso que a dona Giovana está estudando delicadamente para poder implementar essa loja. não é porque não é assim. Não é só abrir as portas e tá tudo resolvido. Não, de jeito nenhum. Que legal. Tem toda a responsabilidade técnica, né? Assim como uma clínica, né? Clínica de fisioterapia, uma clínica médica tem toda Também uma tem. questão de responsabilidades técnicas, nós também, do mesmo jeito. A profissão de ortopedia técnica, ela não é uma profissão regulamentada que tem conselho. Então, existe essa Associação Brasileira de Ortopedia Técnica que forma os ortopedistas técnicos. Entendi. Os técnicos ortopédicos. Perdão. E essa formação, ela é pesada. Para começar, você tem que ter 5 anos de carteira assinada em uma empresa, como assistente técnico. Ou seja, Só experiência pra começar. comprovada durante 5 anos. Não é só querer. Não. Nossa. E aí depois, hoje existem as provas que são feitas na Rotec, lá em São Paulo. Você tem que deslocar, não é uma coisa que é feita em EAD. Olha, Não pode. Eu já ia te perguntar isso. Não, de jeito nenhum. É Presencial muito mesmo. manual, é prova de oficina. Ah, é prático. Teórico e Perfeito, ok. Então, você tem que tirar a medida, o molde do paciente, você tem que confeccionar do começo ao tem fim. prática, então. Você tem que provar, você tem que dar o acabamento. Então, você precisa tirar um molde de gesso, você precisa moldar, você precisa costurar, você precisa colar. Então, o técnico em órtese e prótese, um médico de mão, você vai ali na COT, tem N médicos de membro superior. Então, ele prescreve um aparelho para o dedo, para a mão, para o antebraço, para o braço, para o ombro. Mas tem um médico que é especialista em membro inferior. Ele prescreve para o dedo, para o pé, para o calcanhar, para o tornozelo, Cada um para o equipamento. joelho, para o fêmur, para o quadril, para a coluna, né? Para a lombar, para a torácica, para imobilização, para estabilização, pós-cirurgia. Então, você precisa entender a anatomia de cima e embaixo. Entendi. Porque você pode ou não ajudar na correção, ou pode até atrapalhar, Claro. se você não tiver responsabilidade e entender da área. A atividade de vocês é muito sensível. É muito. E eu, na minha infinita ignorância, eu achava que não dá isso aí, ó. Eu ponho aqui e embora, mas não, tem que ser. Tem produtos que vendem na farmácia. Esses produtos que vendem na farmácia, você pode comprar. E pronto. E pronto, beleza. Mas tem produtos que são prescritos. Muitas vezes o pai, a mãe, o acompanhante da pessoa, ele quer mudar a prescrição. Porque ele viu na internet, porque ele fez isso. E É o aí, que mais acontece. e aí a gente passa por uma situação que a gente tem que explicar que eu sou técnico ortopédico, mas eu não posso alterar a prescrição de um médico. Sim. Claro. Porque eu lembro de uma história engraçada que... 2 histórias. A primeira foi com o Dr. Marcílio, quando membro superior, quando ele estava no... era o regional ali, na 51. Sei. Ele me chamou lá, falou, você falou que é técnico mesmo. Sim, senhor. Eu tô com essa mão aqui, a mão do paciente engarra. Tô com essa paciente aqui e o fisioterapeuta tá falando que não volta. Se você fizer voltar essa mão aqui com o aparelho que eu vou te prescrever aqui, aí eu vou prescrever para você. Eu fiz. Para desenvolver o aparelho. Ele prescreveu um aparelho chamado banjo. É para extensão e flexão de dedos, que você perde o movimento por causa de tendão, cirurgia de tendão. E ele prescreveu, quando eu coloquei no paciente, ele falou, é isso aí, agora você vai lá e mostra para aquela fisioterapeuta que tem isso. E aí, o outro foi um pai que chegou lá na loja e falou, eu quero uma bota ortopédica para correção do pé. Eu falei, eu não posso vender. Mas você não vende? Eu falei, eu vendo, mas eu não posso vender sem a prescrição. A bota, ela é para correção, ela não é para estabilização, que as farmácias vendem. Estabilização, beleza, a farmácia pode vender.
correção, não. Aí Tem precisa aquelas prescrição. fotinhas Invertida, pé todo halogênico. Petor. E aí, Entendi. o doutor Ricardo me liga e fala assim, vem aqui na loja. Era na Ortocenter aqui no centro, a empresa dele, a clínica. Eu fui lá, tremendo. Aí ele, senta aqui, quero te parabenizar. Veio uma pessoa que falou que queria comprar a bota e você não vendeu porque você não prescreve. Parabéns. Muito bem, você não é médico. Deixe para o profissional prescrever. Eu vou prescrever para você. Então, se você ganha a confiança dos médicos, Sim. mostrando que você tem responsabilidade conjunta com ele naquele paciente, naquela correção, entendeu? E é isso que motiva a gente. Maravilhoso. Muito E bom. aí, Vamos tomar um cafezinho? Bora. Então, agora nós voltamos para o nosso momento do café. E os nossos convidados, nossos entrevistados de hoje, não tomam café nesse horário, gente. Super justo. Mas Porque nós vocês estão né, lidando Giovana, com nós- dois acelerados, né, Rafa? É isso Dá um mesmo. titi aqui. Peraí. Aí, mas a pergunta tem que ser feita. A pergunta vai Foi ser fácil, Giovana. Nesse momento do café aqui, a gente faz uma pausinha para a gente poder refletir um pouco sobre a nossa história. E vocês, como eu, no caso, vieram de uma outra cidade, né? Há 2004, há 20 anos, né? Uhum. 20 anos. De uma outra cidade, de uma outra cultura, se estabeleceram aqui. Creio que hoje amam o Tocantins como eu amo também. Mas eu queria saber, se vocês pudessem, se vocês dois, em separado, pudessem fazer escolhas diferentes, o que vocês teriam feito? Posso deixar pensar, enquanto eu tomo meu café, Não, tá? Isso. ontem a gente estava conversando sobre isso e aí surgiu a frase. Nós viríamos antes. Olha que Que legal. lindo, que legal. Mesmo dificuldade vinham antes ainda. Na verdade, Nossa, era o que eu mais queria, era ter comido poeira com os pioneiros aqui. Porque Comprado metade da cidade. oportunidades. Exatamente. Exatamente. Quantas oportunidades que hoje eu já olho e falo, Se tivesse meu vindo. Deus, isso aqui. Nossa, não era Esse nada. lote aqui era 3 mil reais. então, Exatamente. mas aí a gente exatamente. consegue também ver que... E cadê aqueles que estavam aqui nessa época que foram embora? Por quê? Né? Então, assim, por isso, sim, parabéns para os pioneiros, para aqueles que ficaram, Ah, sim, né, com e certeza. conquistaram. Porque a gente vê hoje aquela oportunidade, mas quem queria vir naquela época, né? Mas nós estamos falando que a gente queria ter vindo antes. Queria ter tido a oportunidade de ter vindo antes. Porque nós somos de Goiânia, e Goiânia, ele tem uma bolha. Tá saturado também. Não, Goiânia é uma bolha, porque Goiânia, os goianos eles pensam o seguinte, o melhor lugar do mundo é lá. Não existe outro lugar. Lá ou Caldas Novas. não vou falar Não nada. existe outro lugar. Arana, tem Arana agora. Arana então, assim, também entrou no... Não existe outro lugar. Quando nós viemos aqui, eu desci lá naquela balsa, olhei aquela água. Falei, cara, o Araguaia é 316 quilômetros de Goiânia. Você tem que andar 316 Pra você 300. chegar, Aqui né, tá 60 de Palmas, você tá falando que tá 60 de Palmas, posso vir aqui todo final de semana se eu quiser? Exatamente. Cara, é sério? É sério. Mas tem um lago lá na porta. Quando nós viemos aqui, o Cesarino colocou a gente no carro e andou Palmas, mostrou, e foi na Praia do Prata. Quem não ia na Praia do Na Prata? Foi naquela sim. época, sim. Foi na Praia do Prata, foi na ponte, atravessou a ponte. Era voltou. todo iluminado. Quem Né? nunca fez isso quando vem receber? Todos os meus Não, parentes que vêm pra cá, eu faço assim mesmo. É mesmo. Vai lá no final do outro lado e volta, para você ver a cidade. Exatamente. Né? Coisa Do linda. pôr do sol ali, voltando contra. Eu Ai, trouxe, esse pôr do sol. É lindo. eu tenho um deputado amigo lá em Goiânia, eu trabalhei para ele há algum tempo e joguei pro time dele. O futebol. O futebol. Então, quando mudei para cá, lógico, você continua. Quando eu voltei com a loja, eu continuei a visitar ele. Então, dia de terça ele vai para Brasília, mas dia de segunda-feira geralmente a gente faz um churrasco, tá sempre junto. E aí ele falou, vamos marcar um jogo lá em Palmas. Quer ir lá conhecer? Bora, chefe. Marquei um jogo, nós alugamos um barco, nós fizemos Passeando, o passeio do flutuante barco. ali. Ai, Mas ele... antes do passeio do barco, nós jogamos no Clube da Caixa e fomos pro passeio do barco. E aí ele falou, eu preciso ir para Bahia, que ele tem fazenda na Bahia, eu preciso ir para Bahia. E aqui
Lá não tem iluminação no aeroporto, então eu tenho que descer de dia. Não, beleza, chefe. Então, eu só serviu o almoço. Ele serviu o almoço e ele me perguntou, vem cá, mas esse barco não anda, não? Eu falei, mas você falou que você queria descer lá de dia? Não, isso aqui é lindo demais. Quero aproveitar. Pode andar, eu vou amanhã. Olha que legal. Mas todas as pessoas que eu encontro que vêm de Goiânia pra cá, eu sempre falo, gente, olha, porque assim, naquela época eram muitas oportunidades. Eu imagino como era 2004, como era antes. Mas hoje ainda tem. Hoje aqui ainda é um celeiro de oportunidades em vista de outras cidades. Eu tô sempre chamando um parente ou um amigo pra vir morar aqui, pra vir construir a vida aqui. A gente realmente se apaixonou. Mas Goiânia é resistente, não é? É resistente, mas quando eu vim pra cá, eu vim de coração aberto, sabe? Mas a gente fala que Goiânia só não é melhor porque não tem mar. Não é? Mas aqui tem, pode vir pra cá. Claro, assim foi a porção. Giovana, sabe o que me chamou muita atenção? Que eles contando como que são os clientes dele. Né? Isso eu ainda estou pensando assim, porque os clientes vão lá já chateados e tal. Como que vocês fazem, me veio a pergunta, como que vocês fazem para manter esse pessoal motivado, seus colaboradores? Porque é uma pancada todo dia. Não tem como ir por meta, não tem como que vocês fazem? A motivação dos colaboradores mesmo. A questão de como motivar, né? Eu vejo assim, quando eu iniciei numa área que eu não conhecia, né? Então eu tô ali cuidando das máquinas, limpando a oficina, e aí de repente o técnico responsável da época, ele veio lá da ACD para Goiânia, onde eu trabalhava na Central Ortopédica. E um cara muito polido para a área. Geralmente a gente lida com um pessoal mais chucra, mais dura e tal, mais ríspida. E ele muito polido. Então, ele me ensinou algo de quando você errar, você errou. Aí ele chegava em mim, eu errei, ele chegava em mim e falou assim, mas tem jeito? Eu, na minha limitação, acho que tem. Ele falou, para tudo tem jeito. Vamos fazer de novo. A próxima vai ficar melhor, eu tenho certeza. Você não está interessado? Estou. Então vai dar certo. E eu trouxe isso para a CTO, quando a gente conversa para contratar um colaborador, a gente conversa dessa forma. Fala, olha, é uma área que o Sebrae não capacita. Você vai ser capacitado aqui dentro. Mas tenha um entendimento. Nós queremos que você consiga. Você vai dar prejuízo errando, cometendo o mesmo erro, mas nós vamos te ensinar até você aprender. Não preocupa. É melhor você estragar um material aqui do que eu te colocar num avião e fazer um curso lá em São Paulo para ficar 3, 4 horas lá. Você vai gastar esse dinheiro da passagem de ida e volta do hotel aqui em material, mas você vai aprender, consolidar o aprendizado. E aí foi assim com todos, tanto da recepção quanto da pessoal da oficina, da selaria, da costura. A gente mostra, e aí tem o fator de você ser humano, entender o outro, de você entender que todo mundo vai errar. Quem é que nunca errou? Não é? Então todo mundo erra. Mas como você quer ser tratado? Você quer ser tratado por causa de um errinho, você maltrata a pessoa, aquilo, quando ela receber uma oportunidade, ela sai. Agora, quando ela receber uma oportunidade, ela vai pensar, poxa, onde você é bem tratado assim? Se eu tenho um compromisso, eu estou recebendo um parente, isso é política nossa, não estou falando que todo mundo tem que fazer isso não, mas se eu estou recebendo um parente de fora, e ele vai chegar aqui no sábado, tem condições de me liberar? Vai lá, deixa aqui, nós estamos dentro, nós vamos cobrir aqui. Ele sai, ele vai lá com o parente dele. Na tranquilidade, quando ele voltar, ele vai voltar motivado. Vai falar, poxa, se ele precisar de mim à noite, eu fico. Né? Eu tenho um funcionário lá, inclusive, até testemunho que atendeu sua filha, né? Eu tenho um testemunho, eu tenho um funcionário lá que se eu ligar para ele agora, se eu estiver em Goiânia, eu costumo falar isso lá em Goiânia, quando eu estou fazendo reunião. Se eu ligar para ele agora e falar para ele vir aqui, ele vem. De carona, mas ele vem. Por quê? Porque eu sei que ele confia em mim. Que legal. E eu confio nele. Então, essa é uma visão que a gente tem. E sem falar
que toda sexta-feira tem melancia lá. Então, Como é que é, Acho que eu vou lá Melancia? na sexta-feira, hein, meu? Aí uma outra coisa também é assim, a gente tem uns pacientes que eles são mais fiéis, eles voltam. Então, fiéis assim, por causa do tratamento. Então a gente vê evolução. Então isso é gratificante. Com E certeza. os nossos funcionários eles ficam felizes com a evolução. A gente recebe muitos áudios, assim, agradecendo, parabenizando o atendimento. A gente coloca sempre lá no nosso grupo, né, os meninos que recebem ali na recepção os áudios, agradecimentos. E a gente vê evolução. Tem pacientes que estão com a gente desde criança. A gente está tratando eles. Evoluindo no a tratamento gente ali tem com uma vocês. paciente lá que ela começou criancinha, hoje ela já é mãe. No caso de prótese, né? ela começou em Goiânia. Ela começou com a gente em Goiânia. Já era em Goiânia. Era em Goiânia. Ela começou em Goiânia, ela é da cidade de Paraíso. Ela começou em Goiânia fazendo tratamento, é uma prótese. E ela, quando nós abrimos aqui, ela veio para cá e trata com a gente até hoje. Ela foi trocando as próteses dela, né? Então, a gente tem pacientes que você faz a correção da coluna, da escoliose. Então, nós trabalhamos com colete de correção, de estabilização, mas nós trabalhamos com tecnologias hoje que com a prescrição do médico sempre, né? Então, a gente consegue um resultado de 15, 20 graus no primeiro mês de correção. Nossa. Aí você fala, não, mas tá doido? Eu faço colete há mais de 25 anos. Eu também desconhecia, era 7, 8, 9, e aí esse colete traz 15, 20, eu estou falando que eu já vi, então nos retornos do médico, né? Então, aí a família fica animadíssima, poxa, em um mês voltou 20, quer dizer que... Não quer dizer, mas já voltou. E o amputado andar, ele começa a fazer tudo, nós temos pacientes de 70 anos que está colocando prótese, está andando, está ficando de pé na janela, está indo lá no portão, está indo na padaria, daqui a pouco nem volta. Então, verdade. Então, é a forma que vocês têm de acompanhar a evolução desses pacientes. Essa aliança que eu carrego aqui, eu falo para todos lá quando vai fazer a prótese com a gente. Eu falei, olha, eu sou casado, o nome da minha esposa é Giovana, mas nós estamos começando a aliança agora. Não tem como eu colocar uma prótese no senhor e o senhor sumir, porque os antigos acham que a dor faz parte. Não faz parte, né? Então você tem que retornar para a gente fazer a troca do encaixe, para a gente fazer um alinhamento novo, para a gente fazer o acompanhamento da evolução do paciente. Porque ele começa a caminhar hoje na primeira semana, até a gente liberar na segunda semana a prótese para ele levar para casa, mancando, depois começa a caminhar lento. Depois de 2, 3 meses, ele está andando de uma forma totalmente diferente. Se ele não volta, eu não consigo dar a condição dele andar melhor. E aí, que é muito comum, você vai num IOP da vida, numa COT da vida, numa Life da vida, senta ali, fica ali esperando um ortopedista e fica de um lado e fala, tá usando esse aparelho? Sim. Minha filha usou, não deu certo. Não pode, eu falo assim, você não pode pegar a verdade dessa situação, né? Não deu certo por quê? Usou, teve acompanhamento, teve retorno, a prescrição foi correta, então assim... Tem uma série de fatores ali para evolução. Assim, eu explico, olha, tem protocolo, mas se você tira um dia um colete de correção da escoliose, você perdeu 3 dias usado. Então os pais têm que tá ali junto, não pode tirar por qualquer coisa, né? Então tem tudo isso. Então você sempre fala que iniciando ali, inicia-se um relacionamento. Exatamente. Casamos. Giovana, me conta, como que funciona o impacto das redes sociais nessa atividade de vocês? Tem impacto? Sim, tem impacto, né? As redes sociais hoje, ela tem impacto em todo e qualquer negócio, né? Inclusive, é uma questão que eu mesmo digo, a gente sempre coloca, e muitas vezes a gente fica chateado, porque as pessoas, elas olham Instagrams, né, que às vezes são muito bonitos, vídeos muito bem feitos, e elas acabam querendo fazer o tratamento muito longe de casa, sem levar em consideração o gasto que ela vai ter com os retornos. Que é importante ter retorno, é fundamental, como a gente estava falando. Exatamente. E muitas vezes elas ficam encantadas por aqueles vídeos e aqueles profissionais que, claro, tem toda uma edição de vídeo
para fazer aqui parecer tudo muito, muito legal, e às vezes a empresa realmente é legal, mas não adianta uma pessoa que está aqui no Tocantins querer fazer um tratamento em Santa Catarina, por exemplo, ou mesmo em São Paulo, que aqui tem até voo direto para São Paulo, mas às vezes você vê uma empresa de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul que nas redes sociais pode te chamar a atenção, mas ela não vai te atender na pós-protetização ou num colete de correção. Procure fazer o tratamento mais próximo à sua cidade possível. E não fique iludida com redes sociais com vídeos bonitos. Isso é uma coisa muito importante. Interessante, né? Isso é bom falar, porque às vezes a pessoa só pensa só na prótese, esquece que tem que estar indo com frequência para fazer questão da marcha. Manutenção, treinamento de marcha. Interessante. Bom Então saber. é muito importante saber que, por exemplo, na nossa região, nós temos empresas como o CTO, plenamente capazes, com alta tecnologia, para fazer sua prótese, fazer sua reabilitação nesse sentido aí, sem precisar de se deslocar para outros centros. Todas as tecnologias do mundo nós trabalhamos. Legal. Nós trabalhamos com qualquer empresa do Brasil, vão usar os mesmos componentes que nós usamos. Porque, basicamente, no Brasil, são duas grandes multinacionais que dominam o mercado. E nós somos credenciados há 20 anos com essas duas empresas e tem outras. Importantíssimo, gente. Entendeu? Então, assim, se você for para um centro de reabilitação em São Paulo, você vai comprar o mesmo produto que você pode comprar aqui conosco. Ou em Goiânia, né? Na nossa unidade de Goiânia. Né? Bom. Aproveitando, assim, meu bem, porque assim do vira-lata, Sim. né? Pode dar alguma coisa boa no Tocantins? Pode dar sim. Nós somos prova disso. Nós, no ano 2022, nós fomos o segundo maior cliente da multinacional chamada Otobock. Nós já fomos o segundo maior cliente da Ossor do Brasil, que são as empresas fabricantes, importadoras. E nós já vendemos com a CTO Goiânia, CTO Palmas, nós já fomos o segundo maior. Olha, Passamos Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Então, assim, por quê? Para demonstrar a força de vocês. E uma coisa, aí é onde entra aquilo que a Giovana falou para você e você gostou demais. Quando fala CTO, a porta se abre. As pessoas, quando nós participamos de licitação, eles ligam para a gente, por quê? Porque eles têm certeza que nós vamos pagar. Eles têm certeza que eles vão receber. Porque nós temos compromisso. Nós entregamos, nós efetuamos nosso pagamento, nós quitamos. Tem muitas empresas aí que estão endividadas, que não dão conta. Não entrega o produto, não fornece. Não entrega o produto que emitiu na nota fiscal, não tem parceria que alega ter. E aí o paciente acaba, por algum motivo, batendo na nossa porta e lá vamos a gente tentar substituir o produto. E tudo é custo. É custo. Né? Custo para eles. Aquilo que a gente estava conversando bem no início do podcast, como é bom a gente saber, ter a certeza que nós temos uma empresa consolidada aqui em Palmas, na sua região, que vai te ofertar o melhor do produto de prótese, né, gente? Que Com você certeza. precisa. Então isso é importante você saber, é importante que você pesquisar, porque você tenha consciência disso. Sim. Sim. Maravilha, né, Então, Rafa? sim, né, Giovana? Sempre aprendemos muito. Sempre aprendemos muito, sempre assuntos diferentes. A gente tanto sabe do nicho do cliente, como também como eles usam para empreender, né? O jeito que eles pensam. Isso Maravilha é muito bom. por isso. Ó, meus queridos, muito obrigada por essa oportunidade de poder entrevistar vocês. Giovana, foi um prazer te receber. Gilvânio. Obrigado. E eu vou deixar aqui, ó, continue seguindo a gente no nosso podcast, no Instagram, @Conexões que Transformam. Eu sou Giovana Fernandes, me sigam no meu também, @gil.ffernandes. Lá a gente fala de atendimento estratégico. E, ó, continue, né, Rafa, incentivando a gente nesse projeto maravilhoso que a gente faz com muito propósito, muita alma para vocês aí. É isso aí, pessoal. Também quem quiser me acompanhar, meu Instagram é rafaelamaral.dh. E também queria que vocês deixassem o Instagram de vocês, da empresa. Mas, por incrível que pareça, a nossa rede social mais efetiva é o WhatsApp. É? Que ótimo! Pode deixar o WhatsApp Pode deixar também, pra cara, gente. do- Vamos deixar o WhatsApp da Deixa nossa que o Rafa loja. coloca Aham. aqui embaixo pra gente, Sim. nosso editor-chefe aqui. Exato. Só falar qual é o número do WhatsApp, que eu já deixo embaixo, o pessoal entra em contato. Pode falar? Pode falar, pode. É o 63 99252 1934.
Maravilha. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até Espero que mais. vocês tenham gostado. Opa! Então, até mais, pessoal.